YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. O ano é 1964, 23ª Coordenadoria Regional de Educação, que iniciou como Delegacia de Educação. Mas, no decorrer dos episódios, nós vamos mencionar, essa história. Gilvana de Fátima Rissardi Baldim, Coordenadora Regional de Educação, 23ª CRE. É a nossa entrevistada nesse episódio. Então, nós temos acima o quadro da primeira Coordenadora Regional de Educação, que começou, então, na verdade, ela era a Delegada Regional de Educação, Neuza Vieira Conceição Marcantônio, e ela foi delegada da Educação de 1964 a 1969, quando inicia, essa história sobre a Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, a 23ª Coordenadoria do Estado. Sumário. 1. Vide inicial. 2. Nominata das coordenadoras. 3. Sujeitos da história. 4. Entrevista. Gilvana de Fátima Rissardi Baldim. 5. Filmagens da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Estamos aqui então para mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, do canal YouTube HL História Legal. Então, nós estamos finalizando essa websérie, A Educação nos Campos de Cima da Serra, mas para finalizar, nós teríamos aí esse episódio mais uns 2 episódios. Como eu havia falado para vocês, eu estava pleiteando uma entrevista com a Coordenadora Regional de Educação aqui da 23ª Coordenadoria Regional, aqui dos Campos de Cima da Serra, né? E nós conseguimos, então, uma entrevista muito interessante, muito esclarecedora, né, com a coordenadora Gilvana de Fátima Rissardi Baldim, que é a coordenadora atual. Então, dentre os temas tratados, nós teremos aí qual é a atribuição da Coordenadoria Regional de Educação, qual a sua importância, qual o papel na comunidade que se instala, como é feita a escolha atualmente da coordenadora de educação para cada CRE no estado, né? Cada coordenadoria regional de educação, que a sigla é CRE, né? Cada uma é colocada em uma região do estado do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul é organizado assim. Então, qual é o papel da coordenadora? Quais os desafios de ser uma coordenadora? Qual é o papel da supervisão escolar? Como é escolhida a supervisora escolar? Quantas coordenadorias nós temos no nosso estado do Rio Grande do Sul, né? E algumas das perguntas que nós fizemos à coordenadora é se ela acredita ser eficiente a forma como está organizada a educação no estado, claro, do ponto de vista dela,
qual o papel da Secretaria do Estado, da Secretaria da Educação, né? Do Estado, Secretaria de Educação do Estado. Qual o papel dela, né? E qual é a importância da educação como organismo social? Essa última pergunta a gente tem feito a todos os entrevistados dessa websérie, a todos eles nós temos feito essa pergunta. Qual a importância da educação como organismo social para a sociedade? Isso é muitíssimo importante, muitíssimo importante. E então, o que nós queremos colocar com esse é um verdadeiro estudo, né? É um verdadeiro estudo, né? Essa websérie Educação nos Campos de Cima da Serra é um estudo sobre educação, é um laboratório. São mais de 50 vídeos entrevistando professores, diretores, alunos, diferentes pessoas ligadas à educação, né? E foram entrevistados muitos alunos de diversas escolas, né? Nós fizemos quase todas as escolas do estado do Rio Grande do Sul, aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, que está situada nos Campos de Cima da Serra. Então, é uma experiência, é um estudo que fica à disposição da sociedade, da comunidade, em especial da comunidade vacariense, mas qualquer estudioso da educação que esteja fazendo mestrado, doutorado ou uma licenciatura plena, que queira fazer um TCC sobre educação, que queira uma experiência científica, porque essa é uma experiência científica. Nós utilizamos as ferramentas da história, né, de como se registra uma história, são ferramentas científicas utilizadas pelas ciências humanas, mais especificamente pela profissão de historiador. Então, nós utilizamos todas as ferramentas do historiador para registrar a história da educação nos Campos de Cima da Serra. E trouxemos, então, desde os longínquos tempos em que os professores iam às fazendas dar aula para os filhos dos fazendeiros, eles eram contratados para ir até a fazenda, dar aula e ficavam muitas vezes morando na fazenda para dar aula aos filhos dos fazendeiros, né? Iniciou a educação aqui em Vacaria, iniciou assim, né? As pessoas tendo que ir trabalhar no campo, né? Mas com um fim específico. Letrar, dar o letramento, ensinar a ler, escrever, fazer contas, né? E alguns conhecimentos gerais para os filhos dos fazendeiros. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, está registrada no livro Rainha do Planalto, de José Fernandes de Oliveira, no livro do Fidelis Dalcin Barbosa, também tem, né, Vacaria dos Pinhais, e várias, né, no Raízes também tem, nós utilizamos muito o livro Raízes, que foi do encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha. O município de Vacaria se originou de um município imenso que se chamava Santo Antônio da Patrulha. Então foi feito em 1996 um encontro que envolveu várias pessoas ligadas à cultura e que trouxeram textos muito bem escritos, que podemos considerar textos, artigos científicos, muito bem escritos, muito bem fundamentados, e que trouxeram aí um resumo sobre a educação. Nós tínhamos um resuminho
de cada escola, quase todas, não tinha todas, mas quase todas. Então, é isso que a gente trouxe nessa websérie. O objetivo bem claro de estudar como iniciou e como continuou a educação aqui nos campos de cima da serra, os seus desafios, seus percalços, mas também as coisas boas, né? Aquele aluno que conseguiu ir adiante, aquele aluno que progrediu, que continuou estudando, que se tornou um profissional, muitas vezes voltou para a escola como professor, porque amou aquela escola, porque foi importante para a sua vida, né? Eu mesma voltei para as escolas onde estudei, né? Para a escola onde estudei, Irmão Getúlio, o antigo Polivalente, Escola de Área de Vacaria, que me marcou muito, né? Estudei pouco tempo, a quinta série, um pedaço da sexta, mas me marcou profundamente porque era um novo estilo, uma nova escola, uma escola democrática, né? Aprendi muito, fiz muitos amigos e marcou profundamente a minha infância essa escola. Então voltei ali, filmei, conversei com as pessoas, entrevistei minhas colegas de quinta série, do grupo de estudos que nós tínhamos, e algumas mandaram depoimentos, como a Rosana Antunes, a Cláudia Palombini, entrevistei a Yara Moema dos Santos, Suzete Kramer Pinto, e foi fantástico. Foi fantástica essa caminhada que eu fiz aqui no canal YouTube HN História Legal, visitando desde o início, lá na escola, no Colégio São José, né? Das Irmãs de São José, fundado tijolo por tijolo por essas fantásticas pessoas, né? Eu não quero muito puxar para a história dos heróis, mas essas irmãs foram heroínas, porque elas criaram essa escola literalmente do tijolo ao telhado, né? Desde a fundação, elas mesmas construíram o primeiro prédio onde foi instalado o Colégio São José, que era a primeira escola feminina, né? Naquele tempo que se dividia feminino e masculino, né? Os meninos estudavam no Colégio São Francisco, as meninas estudavam no Colégio São José. Então, foi uma aventura, foi lindíssimo. Quero agradecer a todos os entrevistados, a todas as diretoras das escolas que proporcionaram contar essa história, né? Quero agradecê-las do fundo do coração, quero agradecer a todas as pessoas que abriram as portas das suas escolas e deixaram contar essa história. Mesmo com certo receio, algumas abriram, né? Se não abriram totalmente, mas enviaram material, né? Foi o caso da Dalva Zanotto de Lemos, que havia uma certa, um certo medo, uma certa, né? A pessoa ficou com um pouco de medo de abrir as portas assim, mas pelo menos enviou o material e nós conseguimos contar essa história, e nós sabemos que é uma escola de renome, né, aqui na região, como uma escola que alfabetiza os alunos e realmente desenvolve o aluno na parte da alfabetização de forma assim que definitiva para essas crianças, né? Toca muito as crianças e consegue, consegue atingir os objetivos reais, né? Das séries iniciais, né? Também. Então, é uma escola realmente que merece todo o nosso respeito, nosso carinho. Então, queremos agradecer a todas as diretoras, a todos os diretores, com destaque para o Zezinho, né, que foi fantástico, né, fazer esse trabalho do Zezinho, porque ele abriu as portas e nos deixou adentrar pelos corredores, e veio depoimento, né, de 2 alunos, primeiramente, que por acaso são meus irmãos, Antônio César Carneiro de Almeida e João Carlos Carneiro de Almeida.
eles mandaram seus depoimentos que eles estavam lá no início da escola. O João presenciou quando colocaram um canudinho com a planta da escola dentro de um tubo na porta da escola, onde deve estar até hoje ali, como se fosse assim como é que se diz, uma caixa assim para ser aberta no futuro, né? Eu acho que tão cedo ninguém vai abrir aquilo ali e tirar aquele canudo, porque daria ali um problema bem sério na entrada da escola, né? Mas quem sabe futuramente, a gente nunca sabe, né? Quem sabe futuramente alguém encontre essa planta lá, né? Que o João viu eles colocarem ali no dia da inauguração da escola, né? A escola sendo benzida pelo padre, toda aquela solenidade, né? O prefeito corta a faixa, vem o governador, que é do estado, né? Enfim. E o Antônio, ele pegou uma comemoração, né? Onde todos cantaram o hino e havia um respeito muito grande. Ele narra, assim, os professores do Zezinho, da época dele, década de 70, professores fantásticos, ele tem uma admiração imensa pelos professores. Então, isso tudo é muito bonito. Tudo isso é muito bonito. E então eu tive, assim, grandes emoções, né? Grandes emoções ao entrevistar, né? Como, por exemplo, a diretora, a Rita, uma das primeiras diretoras da Escola Padre Éfrem, né? Que veio nos deixar há pouco tempo, né? Faz pouco mais de um mês que a gente perdeu a Rita. Senti muito a perda dela. Foi fantástico a história que ela contou. Ela chegou a morar na escola Padre Éfrem para defender a escola, porque era um tempo que não tinha cercamento em torno do prédio antigo da escola Padre Éfrem. Ela estava nascendo, aquela escola estava nascendo, estava surgindo, era nos primórdios. Não havia toda a segurança que tem hoje, né? Então ela foi com a família dela, o marido e a filha, morar na escola Padre Éfrem. Isso é um registro fantástico, né? Que a gente conseguiu, graças a Deus, né? Acredito muito em Deus. Graças a Deus a gente conseguiu registrar essa história antes da Rita partir, né? Para um outro plano. E com certeza será recebida, né, com todas as honras, porque teve uma carreira brilhante e é muito, muito admirada pelos antigos estudantes da escola Padre Éfrem, que são as pessoas mais velhas hoje, que estudaram, né, nos primórdios do Éfrem e que conheceram a Rita. Então, queríamos deixar assim em memória uma homenagem à Rita, queríamos deixar uma homenagem aos primeiros professores de vacaria, José Fernandes de Oliveira, Vitória Quintela da Silva Ali, a Bernardina Rodrigues Padilha. Nossa, tomara que eu não esqueça nenhum nome, porque eu, para gravar nomes, tenho essa dificuldade. Parece que está faltando uma, né? Bernardina Rodrigues Padilha, Vitória Quintela da Silva Ali, Ione Campos dos Santos. A Ione trabalhou numa casa bem antiga, né? Ali no bairro Carazinho, e depois, então, mais tarde, foi aberta uma nova escola ali na Rua Borges de Medeiros, num imenso terreno que dá até a Júlio de Castilhos, né? E que hoje tem uma construção semelhante ao Vitória Quintela da Silva Ali e ao Jardim América, né? Quero parabenizar todas as escolas, todas, Bernardina Rodrigues Padilha, Vitória Quintela da Silva Ali, Jardim América, Ione Campos dos Santos, a Escola José Fernandes de Oliveira, Padre Éfrem, Padre Pacífico,
Instituto Irmão Getúlio, antigo Polivalente Escola Diária. Quero parabenizar ao Dalva, a todas as escolas, desculpe se não mencionei, Nossa Senhora da Oliveira, onde entrevistamos a professora Regine Mariano da Rocha, uma professora de uma delicadeza, de uma educação. Foi uma das primeiras pessoas que entrevistei, né, na websérie, por causa do Nossa Senhora da Oliveira, que é uma das mais antigas também, lá no bairro da Glória, né? É uma escola que eu vivenciava nos dias de Natal, quando visitava a madrinha do meu pai. Então, assim, se eu cito seguido a minha história, é porque a minha história está intimamente ligada com a história de Vacaria, porque os meus pais nasceram aqui em Vacaria, no interior. A minha mãe na fazenda do Guabiju e o meu pai nasceu na fazenda do Colorado, divisa de Vacaria com Lagoa Vermelha. E depois ele se criou na Várzea dos Antunes, onde tinha as terras do pai dele. Então, assim, a nossa história está intimamente ligada com a história de Vacaria. Não tem, então, como dizer, sou totalmente isenta. Eu sou historiadora e procuro ser o mais isenta possível, mas a minha história está intimamente ligada com a história de Vacaria. Então não tem como a gente deixar de mencionar alguns parentes, alguns irmãos, porque todos estão enraizados aqui, né? A minha família é imensa, nós somos em 8 irmãos, de uma mãe guerreira, fantástica, que se separou em 1968 em Caxias do Sul, onde eu nasci, e em 1974 retornou para Vacaria com seus filhos, seus 8 filhos, né? E os guiou, orientou, fez tudo que pôde por esses filhos até os seus últimos dias em 2001, né? Com 67 anos. Então, essa websérie é muito importante, ela fez visitar lugares que me recordam a infância, ou onde eu passei a infância, que moro aqui pertinho do Irmão Getúlio, da 23ª CRE. E nesse vídeo, então, nós traremos essa importante entrevista da 23ª CRE, representada pela coordenadora regional de educação, Giovana de Fátima Rissardi Baldin, e trazemos junto com a sua entrevista a filmagem da 23ª CRE, mas terá um novo episódio com a entrevista com uma outra professora mais antiga que conheceu os primórdios da CRE, que era a Delegacia de Educação, né? A DE, Delegacia de Educação. Então, a Coordenadoria Regional de Educação, antigamente, era a Delegacia de Educação. Quando era a Delegacia de Educação, e isso a gente menciona durante a entrevista com a professora Giovana, ela estava sob a lógica do vigiar e punir. Aqui nós temos o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, o Nascimento das Prisões, né? E a escola foi muito, num primeiro momento, foi muito espelhada nas prisões, né? No ambiente das prisões. Era o vigiar e punir. Mas o ambiente da ditadura, aqui no Brasil, ditadura militar, né? Então foi muito criada as primeiras escolas no vigiar e punir, sob uma lógica das prisões, do castigo. A nossa educação antiga, ela era muito embasada no castigo, muito embasada. As pessoas sofreram muito, as pessoas apanharam muito. Existiu o tempo da palmatória, que nós não conseguimos registrar, né, as pessoas que entrevistamos, graças a Deus, nenhuma passou pela palmatória, né? Mas a gente sabe que existia antigamente a palmatória. A palmatória, né, era um objeto que se usava para bater na mão, assim, doía muito,
doía muito, né? Com certeza. Graças a Deus eu não peguei essa época. Então, a DE foi criada, a Delegacia de Educação, já diz delegacia de polícia. Delegacia de polícia remota aos presídios, às cadeias, né? Então, quando mudou essa lógica para a democracia, em 1985, o Brasil deixa de ser uma ditadura militar e passa a ser uma república democrática brasileira, o que nós vivemos até os dias atuais. Espero que não venha a degringolar, espero que não venha a retroceder. Nós queremos que avance a democracia, né? E então as delegacias mudaram o seu perfil, deixaram de ser delegacia de educação e passaram a ser Coordenadoria Regional de Educação. Então mudou totalmente o vigiar e punir, essa lógica do Michel Foucault, que ele explica tão bem nesse livro, é muito conhecido, inclusive no doutorado da URGS, onde eu tive o prazer de fazer 3 ou 4 disciplinas, agora não me recordo bem, mas vamos dizer 3 disciplinas. Numa delas a gente estudou especificamente Michel Foucault. E então deixou dessa lógica e passou a ser Coordenadoria Regional de Educação. Coordenar, orientar, supervisionar, não mais vigiar e punir, né? Mas tem muitas pessoas na educação, porque eu estive na educação, não vamos menosprezar meus 21 anos de educação, 18 de sala de aula e 5 anos de coordenadoria regional de educação, que estive lá na Segunda CRE, que foi assim um aprendizado, meu Deus, 5 anos numa região que atende 38 municípios, né? Essa nossa região aqui, não quero menosprezar de forma alguma, porque tem as suas peculiaridades e as distâncias são maiores aqui. Nos campos de cima da serra, nós temos distâncias maiores a percorrer entre os municípios e entre as escolas, porque é uma região rural, né? Então, aqui são atendidas 9 municípios. Lá na Segunda CRE são atendidos 38 municípios. Então, foi um baita de um aprendizado. Não aprendi tudo, mas foi um baita de um aprendizado. Não podemos menosprezar. Eu saí da educação não por não gostar da educação. Eu amava dar aula. Eu até fui para a coordenadoria por necessidade. Não porque eu quisesse ir para o cargo administrativo, eu nunca quis. Quando eu deixei a minha profissão de administração, eu passei a educação porque eu quis, eu escolhi. E eu amo dar aulas. Até hoje, por isso eu tenho esse canal, eu amo dar aulas, né? E ele é totalmente voltado a conhecimento científico, conhecimento verdadeiro com base em documentos, entrevistas, depoimentos, objetos históricos, patrimônio histórico, memória histórica e patrimônio, né? Então eu não saí porque não gosto, eu saí porque me aposentei, porque estava doente, porque estava necessitada da aposentadoria, porque estava exausta, exaurida e cansada. 5 anos numa coordenadoria como aquela é muito cansativo, exaure qualquer um. Então ainda voltei, fiquei praticamente 1 ano na sala de aula, no ensino remoto, ainda voltei presencial, pude observar, né, o outro lado da moeda, mas quero dizer para vocês que eu sou apaixonada por educação e continuo a me dedicar à educação. Esse trabalho aqui é um trabalho voluntário à educação, né? Então, não querendo fugir do tema, trazendo aqui para o nosso tema, eu quero dizer para vocês que esse vídeo vai trazer um esclarecimento muito grande da importância que é a organização, o arcabouço, né? Imagine um organograma, né, onde a SEDUC está lá em cima, a piramidezinha, a SEDUC está lá em cima, e depois vem as coordenadorias e depois vem as escolas. Isso é necessário, tem que ter uma organização, né? Eu, como professora de organizações, sistemas e métodos em administração, a escola não é uma empresa. Nós temos esse livro
aqui, acho que é ali. A escola não é uma empresa, mas o organograma, a organização, algumas ferramentas administrativas são necessárias para organizar a educação. Com certeza tem toda a parte administrativa e não tem como não ter essa organização. Eu já digo, já cito ali na entrevista, eu sou contra fechar qualquer coordenadoria, porque elas estão espalhadas pelo Rio Grande do Sul, regionalmente, porque o estado parece pequeno, mas não é tão pequeno assim, quando você pensa em administrar, né? Só aqui nos campos de cima da serra, segundo a professora Giovana, são 8.000 alunos, só aqui. Imagina, aqui tem 9 municípios, né? Imagina na segunda CRE, onde tem 38 municípios, imagina o tamanho do alunado, né? Então eu sou contra fechar coordenadorias, deixar bem claro, me posicionar, não estou em cima do muro. Eu sou contra fechar coordenadoria e sou contra fechar escola. Eu sou determinantemente contra fechar escola. Eu sou a favor de abrir escolas. E se nós não podemos abrir novas escolas, porque o Brasil é imenso, tem lugares que não tem escola, tem lugares que não tem uma coordenação, tem lugares que esse organograma administrativo não funciona tão bem. A gente sabe disso. Isso é público e notório, basta assistir as notícias, ver quantas escolas precárias tem. Aqui nos campos de cima da serra, graças a todos que se dedicam à educação, não temos escolas precarizadas, não temos. Nós temos escolas com boas estruturas e com excelentes estruturas, né? Nós temos desde aquela que tem uma estrutura muito boa até aquela que tem excelente, né? Agora, tem um caso que o outro que precisaria de até construir uma nova escola onde está. Tem casos. Vocês assistam e vocês verão, né? Porque todas as escolas foram filmadas, foram entrevistados os diretores, todas as diretoras, e eu digo quase todas, porque talvez tenha alguma no interior que eu não tenha filmado, não tenha registrado, que realmente é um trabalho bastante grande e tem uma certa dificuldade de fazer. Não vou dizer para vocês foi tudo flores, não. Tem momentos, assim, por exemplo, ano passado a gente ficou aguardando meses a autorização da SEDUC para continuar com o projeto, porque mudou a coordenadora. E aí nós tivemos que pedir uma nova autorização, né? Por isso que o ano passado demorou, mas quando veio a autorização a gente agilizou, né? E por isso estamos agora finalizando. Então, além desse episódio, vai ter o episódio de uma entrevistada antiga, que vai contar a era das delegacias, aonde começaram, talvez a gente consiga trazer fotos onde começou a Delegacia de Educação, alguns prédios onde ela se instalou, até ter a sua sede, que é ali na Júlio de Castilhos, né, fundos da Escola Irmão Getúlio, e esse pedaço, esse terreno da CRE pertencia antigamente a essa escola. E bem ali onde ela está instalada, era onde nós tínhamos aula de técnicas agrícolas e plantamos ali muitas coisas com o professor de técnicas agrícolas em 1974. Por isso que eu digo que tanto a escola Irmão Getúlio e a 23ª CRE, talvez ainda tenham árvores daquele tempo que nós plantávamos lá na década de 70, quando tinha as técnicas agrícolas, né? Bom, vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Amizade é compreensão. As aventuras de Rubim, Natura e Marno, em Comunicação e Expressão, Ensino de Primeiro Grau, Editora Elias S.A., página 85-86, São Paulo, 1972. Os números do canal, nós estamos então
com... Nós estamos com 238 inscritos, né? 139 vídeos e nós estamos com, podemos comemorar 12.548 visualizações. 12.548 visualizações. Não é pouco não, né? Para quem partiu do zero, né? Esse canal está de parabéns. Então, para finalizar aqui, nós vamos para o nosso cafezinho de leitura com Amizade é Compreensão. Ainda então das aventuras de Rubim, Natur e Mar. Caminhando pela estrada, Rubim assobiava. Apesar de ter perdido seu belo cavalo negro, estava contente, pois o sol novamente surgira colorindo as flores do caminho. Percorria com dificuldades as longas estradas, que ainda estavam cheias de lama por causa da chuva. O cansaço começava a dominá-lo, quando percebeu um cavalo que galopava em sua direção. A pouca distância é que reconheceu o cavaleiro. Era Omar, um menino que morava na aldeia onde Rubim nascera, que estaria fazendo ali em terras tão distantes. Omar sentiu-se feliz ao encontrar Rubim e, apeando, abraçou-se a ele. Para onde vai? Perguntou o nosso herói. Fugi de casa há muitos dias, mas me perdi pelas estradas e não estou conseguindo encontrar o caminho para a aldeia mais próxima. Tenho uma tarefa a cumprir e talvez você possa ajudar-me. Poderemos seguir juntos. Antes, porém, conte-me a razão da sua fuga. Os meninos sentaram à sombra de uma amendoeira e Omar, sentindo que podia confiar em Rubim, pôs-se a falar. Como sabe, pertenço a uma família pobre e numerosa. Meus pais lutam com dificuldade e nunca me deram nada, a não ser amor e carinho. Sentia-me infeliz, pois sempre desejei ter boas roupas, brinquedos caros. Já sei para onde levá-lo. O nobre Adjalaman está à procura de um companheiro para seu filho. A fisionomia de Omar iluminou-se. Como seria bom se pudesse conseguir aquele lugar. Poderia realizar todos os seus sonhos. Puseram-se imediatamente a caminhar em direção ao castelo de Ad-Alaman. Encontravam-se agora nos jardins do castelo. Olhavam encantados o maravilhoso colorido das flores. Foi então que avistaram um menino sentado na grama, indiferente a toda aquela beleza e ao movimento que o cercava. Havia criadas e pajens ao seu redor procurando alegrá-lo, mas deles percebia a tristeza em seu olhar. Por que este menino cercado de tantos cuidados, tão ricamente vestido, está tão triste? Perguntou Omar. É o filho de Ad-Alaman. É triste, pois apesar de ter tudo, sente falta de amor e carinho. Seus pais, sempre ocupados com os compromissos na corte, não percebem a causa desta tristeza. Omar só então compreendeu que tudo aquilo com que sempre sonhara não era tão importante. Ao ver Omar subir na curva do caminho, voltando a casa, Rubim sorriu. Desde que o encontrara perdido na estrada, sentiu que precisava ajudá-lo. Levando-o ao castelo, fez com que ele mesmo compreendesse o erro que havia cometido. Muito bem. Então, Omar estava dando muito valor às coisas materiais, né? Roupas, brinquedos e tudo mais. Mas não percebeu que o mais importante era o carinho que recebia de seus pais. Então, se a gente não puder dar grandes materiais para as nossas crianças, que a gente dê muito amor. Um grande abraço a todos vocês. Nominata das coordenadoras. Lembrando então que no início
Nós não temos ainda a data, estamos levantando a história, né, da coordenadoria, nós não temos ainda a data até onde foi delegada de educação. Eu tenho a impressão que até 1986, por aí, tá? Então, as primeiras delegadas de educação, iniciando com Neuza Conceição Vieira Marcantônio, 1964 a 1969. Carmen Maximília Golim Paim, 1969 a 1971. Maria Videlvina Borges Barros, 1971 a 1980. Aurenice Peixoto Varela dos Santos, 1980 a 1983. Nelma Amélia Reck da Costa, 1983 a 1984. E Nelvis Lourdes A. Fernandes Duarte, 1984 a 1986. Então, a partir de 86, acreditamos que passou a ser Coordenadoria Regional de Educação e não mais Delegada de Educação, e sim Coordenadora Regional de Educação. Então, iniciou com Vera Terezinha Amaral Peroni, 1986 a 1987. Renato Claro de Lima, 1987 a 1991. Tereza Maria Brolio Garbim, 1991 a 1995. Cássia Antonieta Teixeira Paim, 1995 a 1999. E 2002 a 2006. Então, a Cássia é uma das poucas, né? Somente depois da Gilvana de Fátima Rissade Baldim vem a ter 2 mandatos. Então, a Cássia Antonieta Teixeira Paim teve 2 mandatos, de 1995 a 1999 e de 2002 a 2006. A Maria de Lourdes Fortuna Damiani, de 1999 a 2002. Maria Anajara Lunar de Alves, 2007 a 2010. Luz Maria das Dores Boeira de Camargo, 2011 a 2012. Gilvana de Fátima Rissade Baldim. Então, a Gilvana tem 2 mandatos, de 2015 a 2018 e de 2024 atualmente, né? Cristina da Silva Boeira Fabris, de setembro de 2019 a novembro de 2024, quando assume o segundo mandato a Gilvana de Fátima Rissade Baldim. Então, queremos destacar aqui que tem somente um coordenador, né? E nós temos aqui, né, um bendito ao fruto, né? Que é o Renato Claro de Lima, 1987 a 1991. Todas as outras são mulheres, então por isso é nominada das coordenadoras e do coordenador Renato Claro de Lima. Jeitos da história. Gilvana de Fátima Rissade Baldim, 58 anos, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul. Estudou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira e fez o ensino médio no Colégio Bom Jesus São José. Com graduação em Ciências Sociais na Uniplac de Lages, Santa Catarina, e pós-graduação em Ciências Sociais e Gestão Escolar. Gilvana de Fátima Rissade Baldim, Coordenadora Regional de Educação da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, estamos aqui na 23ª Coordenadoria Regional de Educação para entrevistar a atual Coordenadora Regional de Educação aqui dos Campos de Cima da Serra,
Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, a 23ª Coordenadoria Regional, ela atende 9 municípios, né, Giovana? 9 municípios. Isso. Então, você pode se identificar. Eu sou a professora Giovana Rissardi Baldim, né, já estou nessa missão há mais de 35 anos, né, iniciei a minha caminhada no ensino municipal e depois adentrei no ensino estadual. E hoje estamos aqui como coordenadora regional de educação, né, atendendo aí a 9 municípios e 28 escolas, com mais ou menos em torno de 8.100 alunos, né, professores em torno da nossa rede, 631 professores e funcionários 186. Estamos aí, né, nessa grande missão que é a educação nos campos de cima da serra. Muito bem, Giovana. Então, qual é a atribuição da Coordenadoria Regional de Educação? É uma dúvida assim, que muitas pessoas têm da comunidade escolar, né? Então, a gente gostaria de esclarecer qual é a atribuição da 23ª Coordenadoria. Importante, Isabela, essa tua pergunta, porque nós coordenadores também temos um protocolo que a gente segue, né, que é o protocolo do Coordenador Regional de Educação, né, estipulado pela Secretaria de Educação do Estado. Então, a gente tem várias atribuições, né? Qual que é a nossa grande atribuição? É gerenciar, né, executar e garantir a implementação das políticas públicas para que realmente aconteça a educação, uma educação de qualidade. Nós temos toda essa articulação entre escola, SEDUC, né, que é o nosso órgão central, a comunidade. Então, nós fazemos toda essa articulação entre escolas e a SEDUC para que realmente aconteça a aprendizagem e haja um alinhamento das políticas públicas. Então, qual seria a importância desse órgão, né? Perante essas atribuições, qual a importância do órgão para a comunidade? A importância desse órgão é ser o articulador, né? E ser também o orientador, né? Fazer a coordenação e estar à frente, então, dessas políticas públicas, para que esta política pública chegue na escola e também chegue no aluno. E então essa coordenação de todas essas 28 escolas, ela passa pela CRE, para que a CRE também oriente, né? Oriente as equipes diretivas, oriente os professores, faça toda a parte da governança, da gestão que estamos fazendo agora, que também iniciou em 2025 essa governança, para que realmente se garanta a aprendizagem, para que se faça um alinhamento em todas as questões, né? Da questão administrativa da escola, questão de RH da escola, questões pedagógicas, para promover a melhoria na aprendizagem, né? E a melhoria também na qualidade da educação. Então, o papel assim para a comunidade escolar, tu poderia descrever um pouquinho o que é esse papel aqui nos campos de cima da serra? O nosso papel enquanto coordenadoria, né? Enquanto coordenadora de educação, é essa liderança, né? É articular e acompanhar essa política educacional a nível regional, né? A nível dos nossos 9 municípios, dentre todos, né, os que estão aqui elencados aqui nos nossos campos de cima da serra, e garantir que essas políticas realmente, que vêm da Secretaria de Estado, elas estejam concretizadas nas nossas escolas, né? Então, ele é um elo entre o órgão central e as escolas. Nós fazemos essa ponte, né? Essa ponte levando todas essas questões, levantando as dificuldades das escolas, acompanhando, né? Eu acho que um papel principal nosso aqui é estarmos juntos com as escolas. É acompanhar, é verificar, é dar o suporte necessário para tudo que a escola precisa, né? Então, esse suporte que vocês dão, então vocês não ficam só aqui na CRE, né? Não, porque há uma visão errônea, né, de que a equipe fica ociosa dentro dos gabinetes e que nada funciona. Existe esse preconceito contra todo funcionário público, né? Nessa época, por exemplo, Giovana, você deve percorrer toda essa região. Sim, a gente percorre toda a região, a gente tem uma dinâmica que acontece na coordenadoria, né?
Todo mês a gente faz reunião com os diretores presencial aqui na coordenadoria, mas nós gestores vamos nas escolas semanalmente. E nós temos também a mentoria, que são 2 pessoas na coordenadoria, que elas estão diariamente nas escolas. Então elas observam a escola, elas trazem para nós o que está acontecendo na escola, para a gente poder solucionar algumas defasagens, alguns problemas e também as coisas boas, porque acontece muita coisa boa na escola, né? Com certeza. São os nossos mentores. E além dos nossos mentores, nós temos a nossa mediadora de gestão também, que ela está todos os dias nas escolas, né? Visitando, acompanhando, ver o plano de ação, ver o que efetivamente está acontecendo na escola e dando todo o suporte. Então, assim, nós temos isso conosco, né? Esse suporte que a gente trabalha com as escolas é diário. Né? Então, estamos diariamente dentro das Esses escolas. mentores são supervisores ou não? Eles fazem parte da equipe pedagógica da coordenadoria, né? Então, os mentores, eles trabalham com todos os supervisores. Cada escola, né? Eles estão lá a cada 15 dias, né? No cronograma das escolas, eles trabalham diretamente com a questão pedagógica. Então, ele senta com o supervisor da escola, ele organiza, vê a questão da proposta pedagógica da escola, do seu PPP, né, e vê as ações que a escola está fazendo, as dificuldades, e ele tem ali um protocolo, que também ele faz nessas visitas o acompanhamento pedagógico e sistemático da escola. Isso com a supervisão. A mediação, ela faz o trabalho com o gestor. Né? A mediação, ela trabalha com a equipe diretiva, que é com o diretor, com o supervisor, com o vice-diretor, com o orientador, que também é um papel muito importante, o orientador dentro das nossas escolas. O orientador educacional? O orientador que educacional. Que tem um papel ali com os alunos? Que ele cuida da trajetória da política do estudante, ele cuida dos nossos alunos. Porque a gente tem, a nível de coordenadoria, um nível alto de infrequência. Então, nós temos o nosso núcleo, né? O nosso núcleo aqui também, dentro da coordenadoria, que é o que nós temos a psicóloga, a assistente social, e mais a assessora de pedagógica, que faz esse trabalho diretamente com os orientadores. Então, a política de estratégias que a gente tem dentro da Secretaria de Educação, dentro da coordenadoria, que dá suporte para as escolas, ela é muito boa. Né? A gente tem o nosso pessoal, né, fazendo em todas as pontas, né, atingindo todas as pontas. Para que tudo isso? Para que o nosso estudante seja atingido. Então, é um ciclo todo que a gente tem, que a gente dá toda essa possibilidade de que as escolas estejam bem atendidas. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta dupla, porque não tinha previsto essa questão dos mentores, né? Isso. Que tem nas escolas diariamente, não era do meu conhecimento, é uma coisa nova. Uma coisa, isso. Quanto tempo faz, mais ou menos? Eu acho que é 3 anos. 3 anos, então já me aposentei, quando eu estava na coordenadoria ainda não tinha isso. Bom, mas são estratégias que a Secretaria de Educação monta para ver se alavanca a educação, né, o nível da educação. Mas o que eu te pergunto é assim, como é escolhida atualmente a coordenadora regional de educação e como é escolhida então esses mentores e qual a formação deles? Então, nós coordenadores regionais de educação, em 2024, passamos por um processo seletivo. A gente se inscreveu, né, foi aberta uma seleção, e aí foram inscritos, então, quem tinha desejo, né, e também atendesse aos requisitos, né, que a exigência mínima era de 3 anos de magistério, de estar de liderança, né, magistério, atuação na educação, e ensino superior completo, e aí nós passamos por 5 fases, né. Foram fases de entrevistas, foram fases de análise de currículo e prova, né? Então, passamos por todas essas etapas. Aí, findando todas essas etapas, a Secretaria de Educação, então, escolheu, né, o coordenador, ou os 30 coordenadores. Nós somos 30 coordenadores e esse foi o processo que aconteceu no estado todos em 24.
E esse processo todo ele foi feito pelo Qualifica IS. Então esse foi o órgão responsável por fazer a nossa seleção. Então isso aconteceu em 24, a gente assumiu aqui no final de 24, após a Secretaria de Educação nos nomear como coordenadores, né? E com essa grande questão que é a implementação então dessas políticas públicas. A mentoria, ela é escolhida pelo coordenador, né? Os mentores são escolhidos pelo coordenador, né? E dentre os que a gente entende que eles têm também toda a formação pedagógica para estar dando suporte ele para tem as que ter escolas. o curso de pedagogia ou ele pode ter uma outra licenciatura? Ele pode ter uma outra licenciatura, mas também assim com foco pedagógico, né? Os nossos então têm foco tu buscou pedagógico. esses professores nas escolas ou como Isso, porque quando eu entrei aqui na nossa coordenadoria, como foi no final de 24, já existiam os mentores. Então a gente só continuou com o trabalho de quem já estava. Então a gente Então eles foram escolhidos pela coordenadora anterior, a Cristina, né? Isso, mas a nossa mediadora que a gente escolheu este ano fui eu que escolhi também. Ela era uma ex-mentora, então ela já sabe de todo o protocolo que tem, de todas as atribuições do cargo de mentora. Ela passou então a ser mediadora para trabalhar então no ciclo de governança, que também é uma novidade, né? O nosso ciclo de governança que também não é da sua época, né? E que também veio para nos assessorar. E o que tu colocou antes, essa melhoria da qualidade da educação, a gente vê isso nos números, né? Porque a gente já percebeu os resultados de toda essa equipe, de todo esse aparato, já nos nossos resultados, nos nossos indicadores. E isso também se deve ao trabalho de todos, né? E tu quer dizer que o número de aprovados e diminuir a evasão escolar, reduziu, digamos, na região? Tivemos um índice favorável. Mas isso tudo eu me faço uma referência muito grande aos nossos professores. Os nossos professores, os nossos diretores. O que faz acontecer, né, lá na sala de aula, lá na escola. Trabalho, aqui a gente só coordena o trabalho. Mas quem faz acontecer, quem faz o que dá certo e dar certo a aprendizagem dos alunos são os nossos professores. Então, assim, só para te ter uma ideia, a nossa aprovação dos anos iniciais, agora no final de 2025, foi 99,7. Ah, que amor, que legal. Os anos finais foi 97,4 e o ensino médio 89,8. Então a gente teve um incremento, né? muito incremento. As séries iniciais estavam bem prejudicadas, né? Foram muito prejudicadas na pandemia, né? E a gente porque para alfabetizar online fica difícil, né? Então, todas as políticas públicas, né, a questão da política de trajetória estudante, dessas políticas que foram implementadas, né, do antirracismo, da equidade, né, ver essa questão da equidade. A equidade, né? Isso é um conceito muito importante. Muito importante, tanto que tu pode até explicar para nós aqui, para ficar registrado. A equidade da nossa visão de futuro da Secretaria de Educação, né, que é uma educação de alta qualidade, né, que prepara todos os jovens para uma constante transformação, porque o mundo é totalmente transformado, né? De décadas em décadas vai avançando a tecnologia. E a missão nossa, né? E a gente sempre fala que todos nós somos Secretaria de Educação, né? A escola, a CRE, quem está na ponta, todos nós fazemos parte. E a nossa missão é essa, né? Garantir uma educação de qualidade para todos, de forma inclusiva e equitativa. Né? Essa é a grande missão da nossa secretaria. E aqui nós temos todos os nossos objetivos, né? Que é alavancar a qualidade da aprendizagem, que é o que a gente já está conseguindo, né? Reduzir as desigualdades educacionais, aquela questão da grande diferença, né, entre as desigualdades educacionais que a gente percebe na escola e que a gente tem que combater. Que podem ser problemas biológicos ou sociológicos, né, familiares, né, diversas formas. Que vem essa política também de trajetória do estudante, que vem também favorecer essa questão. Essa questão da inclusão,
a gente trabalhou bastante nas 2 últimas escolas que eu filmei, na Vitória Quintela da Silva Ali e na Jardim América. São 2 escolas que trabalham muito em prol da inclusão, né, da equidade. Isso. E assim, eu filmei todas as escolas, entrevistei pessoas, mas as 2 que mais me passaram isso e que eu fiquei muito feliz disso que está acontecendo. Isso. Foi a grande transformação que houve na escola de ensino fundamental Vitória Quintela da Silva Ali, e também o grande comprometimento da Escola Jardim América com a inclusão. Eu achei assim, fantástica a história deles, o trabalho que elas fazem, e gostaria de deixar registrado. Que bom, então. Né? A gente parabeniza também as escolas, e isso tudo é um trabalho de passo a passo, né? Então, todos os anos a gente vem trabalhando bastante forte nisso, e agora com essas políticas também do anti-bullying, né? Essa questão do antirracismo. O bullying é uma questão também, muito complicada. Então isso tudo entra também dentro dessa educação antirracista, né? Então aqui também a questão 13, que garantir o acesso à conclusão na idade certa, né? A gente também está bem forte nessa questão de que estamos juntamente com o pedagógico aqui num estudo bem forte de quantas crianças estão com defasagem séria idade, para a gente também estar focando. Porque houve uma grande invasão ali com a pandemia. Com a pandemia, houve uma grande invasão. E aí talvez tenha aumentado a idade delas em relação ao que elas deveriam estar estudando. Estudando, né? E muitas vezes não estar na escola, e esse recomeço, ele voltar para a escola, né? Às vezes se perdeu aí nesse caminho. Nossa, foi bem complicada o retorno, né? Eu peguei isso, eu voltei para a Vacaria, fiquei na sala de aula remoto. Aí conheci o outro lado, porque lá na segunda CRE eu estava ajudando a implantar o sistema remoto, então a gente estava de um lado do balcão, e aí quando eu voltei para a Vacaria, eu voltei para a sala de aula e fui ver o outro lado. E estava praticamente assim caótico, né? Cheguei a voltar para a sala de aula, muita evasão, difícil convencer os alunos. E agora ainda a gente tem essa questão, né, de problemática nessa questão, principalmente com a infrequência, né, dos alunos no ensino médio. Então isso é uma questão que também a gente bate bastante junto com as famílias, né, com os pais, com as escolas, porque aluno tem que estar na escola aprendendo. Claro. Né? Tu não acha que houve uma regressão assim em relação do aluno, da questão do aluno querer estudar em relação a anos passados? Porque ele vinha num crescente, cada vez mais alunos. Eu dei aula com 44, 45 alunos no ensino médio. E quando eu voltei, tinha ali 20, 25 alunos. Tu não acha que houve uma regressão nessa vontade de querer estudar? Eu acredito que os nossos números, as nossas evidências do ano de 24 para 25, elas nos mostram que houve um número inferior a 24. Então, acredito que 25 foi um ano que a gente começou a recuperar essa questão dos nossos alunos, porque o abandono em 24 foi 7,7%, ensino médio, né, que a gente está falando. Sim. O ano de 25 foi 6,6%. Então, a gente já está conseguindo, né, reduzir, mas ainda é alta. Né? Então, a gente tem que valorizar os nossos grandes índices que a gente conseguiu em 2025, né, porque a gente avançou. Né? Mesmo a gente avançando bastante na questão de aprovação, a gente ainda tem que ver essa questão do abandono, que nós temos que também buscar melhores índices. Né? E isso também perpassa aqui pelos nossos objetivos, né? que aqui nós temos essa questão de ampliar a inserção qualificada dos jovens na economia. Então, com essa política que nós hoje temos dos jovens, com os nossos cursos técnicos, que estamos dentro do tempo integral, que agora as nossas escolas em tempo integral, elas formam mão de obra qualificada. Então, a gente também está atendendo um objetivo, que é uma meta também, da meta da educação de 2025 a 35, para que o jovem também saia da nossa educação, do nosso ensino médio, como técnicos. Tá, mas eu entrevistei e filmei a escola técnica
A ETE Bernardina Rodrigues Padilha, que a gente sabe que é um curso que tem 40 anos, que é o eletromecânica, e tem muito sucesso, formou muitas pessoas, muitos voltaram para a escola como professores, outros, além de ser professores, depois foram embora e se tornaram empresários, né? Então aquele é um curso de 40 anos, escola técnica. Agora, esses itinerários formativos que tem na escola em tempo integral, tu acha que ele tem o corpo docente com a formação adequada? Por exemplo, quando eu voltei para a escola, eu voltei atendendo um itinerário que era propaganda e marketing, mas eu tenho essa formação, eu sou pós-graduada em marketing e sou formada em administração de empresas, pós-graduada em marketing. Quando eu cheguei na escola, não era uma pessoa com a formação, ela era uma professora de história, trabalhando esse itinerário. Ela ficou muito feliz quando pôde passar para mim e ficar com as aulas de história. Então, eu te pergunto assim, Giovana, o Estado realmente está formando profissionais para esses itinerários? Porque o que eu vi ali num primeiro momento, e lá na segunda CRE eu era responsável pelas escolas em tempo integral, o que eu vi é que professores que saíram da área de humanas, que foi reduzida a carga horária, assumiram, né, esses itinerários. E eles não tinham a formação apropriada. Eles tinham que correr atrás da máquina, buscar materiais, estudá-los para poder passar isso para os alunos. Eu te pergunto, há uma iniciativa do Estado para formar esses profissionais, para realmente ter qualidades de itinerários formativos do tempo integral? Hoje o tempo integral está sendo, que mudou, né, do ano passado para este. Hoje o tempo integral está sendo, o aluno vai sair de lá já técnico. E esses técnicos que vão trabalhar especificamente, por exemplo, com informática, são técnicos contratados, né, que o RH contratou em informática. Então, para você trabalhar com informática, por exemplo, tu tem que ser formado em então, que nem esse da propaganda e marketing, vai ter um profissional da área. Exatamente. Por exemplo, o design gráfico, ele é contratado. Sim, ele já está na escola contratado. Já está contratado. Né? O nosso RH, a professora Suzana, já trabalha com isso. Então, já foi aberto banco de contratos específicos para isso. Tá? Nós temos também, por exemplo, agronegócio, né, em Monte Alegre. Agronegócio foi contratado uma pessoa da área da agronomia. De acordo com a região. Que nem ali é interior, né? Lida mais com o agronegócio. Então, só para tu entender. Eu fico feliz que está andando, entendeu? Porque eu sei que num primeiro momento é um susto para todo mundo, né? Isso, não, mas assim, até o nosso RH, ele coloca, e também é uma exigência que seja pessoas que tenham a qualificação. Claro, para te poder, porque não acho ruim o modelo, só que tem que ter as pessoas específicas. Sim, tem. Né? Com a formação específica. E foram contratadas as pessoas específicas para isso. Para formar. Né? Então, isso é uma qualificação da mão de obra. Então, que esses jovens, que daqui a pouco estão lá perdidos, assim, não estudando, né? Que não estão na escola, né? É um atrativo para ele conseguir vir para a escola e sair formado, né? Daqui 3 anos ele tem uma profissão, ou na área do agronegócio, ou na informática, ou design gráfico, ou na administração, que também lá no Bernardina, como você citou, a administração é uma escola que jamais deve ser fechada. Não, porque a gente pode ver que é uma escola que salva. Ela está numa localidade ali, num bairro de extrema vulnerabilidade social, e que não se admite fechar uma escola dessa. Não se admite. É uma escola gigantesca, mas é uma escola que produz. Produz melhor. Conhecimento, produz o pessoal sai de lá já qualificado. Produz uma qualificação, né? Então isso também é muito importante. Sim. Tá? Então, assim, aqui a gente continua, né, com a nossa mandala, né, que também falamos um pouquinho sobre os profissionais, né, que valorizados, né, a gente tem aí o concurso, né, o concurso, nós temos também a questão da valorização da carreira, né, que também que saiu agora, né, a valorização da carreira, a fortalecer a gestão
escolar e a governança em rede. Isso também é novidade, a gente faz todo mês, né? Nós temos as nossas reuniões já marcadas, pré-definidas pela Secretaria de Educação através de um calendário. Você pode ver que esse calendário está atrás de mim. Sim, tá ali. Né? Então ele tem a reunião só as escolas, né, tem que fazer a sua reunião uma vez por mês com toda a sua equipe, a escola com a sua equipe. A secretaria, nós, coordenadorias, temos que fazer uma reunião com as nossas escolas todos os meses. Depois a gente faz uma reunião lá na SEDUC, na Secretaria de Educação, juntamente com a equipe da SEDUC e o governador, né, onde a gente tem, a gente olha, né, e a gente analisa os nossos indicadores. Então, hoje tem a governança da educação dentro do BI, que a gente tem acesso. Todos nós e todas as escolas têm um BI onde a gente olha 4 indicadores, a gente analisa isso diariamente. Esse BI, o que seria? Esse BI tu entra dentro ali, é um sistema no computador, né, na internet, que se chama Power BI. Né? Então, você entra ali no BI e você olha aulas dadas que foram dadas naquele dia. Você olha as notas dos estudantes quando é lançada a cada trimestre, né? Sim. E você olha a frequência, isso é muito importante. Claro. Você olha a frequência diária do teu aluno. E eu falei notas, frequência, aulas dadas, aí o Agiliza. O que é o Agiliza? Você sabe, né? Você estava na escola, o governo do estado ele manda todos os meses um recurso para a escola, né, para gerir a escola, né, o que se chama autonomia financeira. Recursos para capital e para custeio, né, dependendo do número de alunos. E também a cada final de ano o governo incrementa esse recurso, onde ele manda então também um recurso maior, né, um volume maior de recursos, que para a 23ª, no final de 2025, veio em torno de 2 milhões, né, distribuído para as escolas. Para quê? Para elas realmente usarem esse recurso e fazer o que é necessário na sua escola. São quantas escolas mesmo? 28. 28. Então esse recurso ele é repassado conforme o número de alunos. Um exemplo, a escola precisa trocar um vidro, né? Então você utiliza esse recurso para fazer essa troca de vidros. Então, assim, esse Agiliza também a gente controla e observa, depois eu posso te mostrar ali como é que funciona isso, os indicadores de cada escola. Por exemplo, quanto que ele aplicou de recurso. Ele recebeu um exemplo lá, 100 mil, quanto que ele aplicou. Então, a gente controla isso por esse BI que a gente chama. Tá? Então, esse é o ciclo de governança que a gente faz o ano todo. Ele foi implantado em 2025 e também tem dado muitos resultados, porque a gente tem hoje, na palma da mão, todos os indicadores para você também isso orientar. A gente pode observar nas filmagens das escolas que eu fiz aqui de Vacaria, são todas com uma boa estrutura. Muito boa. A gente não pode dizer que em Vacaria tem uma escola, meu Deus, está com a estrutura muito precária, como tem lá na Grande Porto Alegre, muitas. Aqui é uma região bem, se for ver, bem favorecida quanto a esse cuidado da própria direção de cada escola, né? Que é quem vai gerir, né? Vai ver se tem um vidro quebrado, se tem uma máquina quebrada, se tem alguma coisa que não funciona. Isso passa muito pela gestão. Né? E nós temos o nosso setor aí, e a nossa coordenadora adjunta, que é a professora Heloísa, que ela também fica à frente de tudo isso. E ela coordena muito bem esse trabalho junto com as nossas escolas. Mas assim, a gente quer dizer que os nossos diretores, eles são maravilhosos, né? Eles cuidam muito bem de toda a estrutura da escola, né? Eles cuidam bem da escola em si. Da escola. Todos os um papel todos muito os indicadores, né, de tudo, né? Então, nossos diretores, eles... Eu nunca me canso de dizer e elogiar o trabalho dos nossos diretores, né? Porque eles pegam junto, né? Eles são muito comprometidos com a educação. São. Todos que eu entrevistei, a gente sente isso, né? Isso mesmo, eles são muito comprometidos. Então, mas a escolha deles, dos diretores, ainda é por eleição ou ficou?
Sim, a escolha dos diretores também passou por um processo, né? Eles tiveram que fazer o curso para diretores, foi um curso, então, elaborado e colocado à disposição pela Secretaria de Educação. Então, teve o curso, aí depois teve prova, tá? Então, prova, aí depois da prova veio o resultado da prova. Então, quem aprovou na prova teve condições, então, de se candidatar. E ele se candidatou, fizeram uma chapa e foram eleitos então pela eles comunidade foram escolar. avaliados antes de se candidatar. Sim. Dependendo da nota, ele poderia ou não. Porque daí, se ele passou ou não. Isso é bom, para ter uma qualidade. Qualidade, né? Claro. E também... É uma forma ele tem de que ter entender uma a gestão, qualidade. né? Porque também o diretor de escola, ele também tem protocolos, né? Ele tem que saber o que é uma gestão de uma escola. Né? Tem que ter um nível. Tem que ter. Tem como intelectual. Então ele teve que estudar, teve que fazer um curso, né? Esse curso ele abrangeu todas as questões, todas as responsabilidades, né? Administrativas, financeiras, pedagógicas, né? Tudo que envolve uma gestão de escola. Que é bem... Que também é bem difícil, né? Difícil também. É bem difícil. É bem difícil. Não só a parte humana de tratar com o alunado, os pais, todas as relações, né? Toda a questão burocrática. Então, para não ficar muito longo ali, eu vou te perguntar qual o teu papel como coordenadora e os desafios que eles trazem esse papel. Esse papel como coordenadora é de articular tudo isso que a gente conversou até agora, né? É de colocar em prática, né, todos esses nossos objetivos aqui que a gente tem enquanto Secretaria de Educação, né, enquanto SEDUC, levar isso para as escolas, né, fazer esse acompanhamento junto com as escolas, esse compromisso de criar esse ambiente educacional. E o nosso grande objetivo é que o aluno aprenda, né, que o aluno tenha lá na escola todas as possibilidades do aprendizado, olhando muito para essa equidade, né? Olhando muito para essa questão dessa missão, né? De forma inclusiva, equitativa e uma educação de qualidade para todos. Esse é o nosso grande papel. Esse nosso grande desafio também, né? Junto com esse papel, né? De que realmente o aluno esteja na escola, que o aluno esteja aprendendo, que os nossos professores estejam num ambiente tranquilo, né, num ambiente que faz com que eles tenham todas as possibilidades, né. Quero dizer também que nós temos esse papel importante na Secretaria, da Coordenadoria de Educação, que é estarmos juntos com as escolas, né, que é desafiador para todos, né. O desafio é nosso, é da Secretaria de Educação, é dos nossos professores, dos nossos funcionários, mas que nós estamos juntos, né? E nós nos colocamos à disposição para que a gente consiga fazer essa educação de qualidade. É esse o recado que eu quero deixar no final, de que nós somos todos educação, nós somos todos escola pública e que o nosso grande objetivo é a aprendizagem dos nossos alunos, né? Estejamos aonde estivermos, mas com esse grande objetivo de alavancar a aprendizagem, de fazer o nosso aluno aprender, e o aluno aprende estando na escola. Muito bem. Então, visto isso, esse desafio, o papel do supervisor escolar é muito importante, né? Qual o papel da supervisão escolar, da coordenadoria, frente às escolas? Porque aí você falou que a CRE é a ligação da Secretaria de Educação com as escolas. Isso. E o supervisor, normalmente, é a ligação da coordenadoria com as escolas, isso, né? Agora, isso aí. Esse qual é o também. papel. A supervisão e o papel é da supervisão orientar, acompanhar e fortalecer o trabalho pedagógico das escolas. É estar lá junto. Como nós temos, como eu te falei antes, que nós temos as nossas mentoras fazendo essa questão desse acompanhamento, nós temos aqui também toda a equipe da coordenadoria, né? A professora Gilmara, que é hoje a nossa chefe do departamento pedagógico, ela faz esse trabalho, esse acompanhamento para que todas essas políticas educacionais se façam presentes no dia a dia da escola. Então eu adoro esporte,
né, para que a questão das aprendizagens aconteça dentro da escola. Então, esse é o grande papel do supervisor escolar, é o suporte da nossa supervisão para a supervisão da escola. E lá na escola, o supervisor também tem esse papel, fortalecer o trabalho do professor, dar todo o suporte para que o supervisor também se sinta acolhido, né? Eu acho que esse acolhimento de todos, porque qual que é o foco? O foco é a aprendizagem, né, de todos os nossos Mas alunos. esse papel do supervisor vai depender também muito da pessoa que está ali, né? Porque muitas vezes o papel seria acolhimento, seria orientação, mas às vezes as pessoas se enaltecem com o seu cargo e esquecem que estão ali para orientar e não para cobrar, vigiar, né? Porque é muito importante o vigiar, o punir, o cobrar, de orientar, né? De apoiar. Quantas iniciativas pedagógicas que se perdem nas escolas porque professores muito bem intencionados querem fazer um bom trabalho e às vezes não encontram apoio nas direções e nas supervisões. Não sei se tu concorda comigo, né? Olha, em parte, né? Eu não é essa orientação, né, que tanto nós quanto a equipe do nosso pedagógico orienta os nossos supervisores. A gente sempre orienta que deve ser um espaço de discussão na escola, um espaço de debate, mas também um espaço de construção, né? Então, o nosso viés, desse viés mais de mandar, né, não é por aí que a gente orienta os nossos supervisores, né? E também não é nem a nossa função, né, nem o nosso estilo dessa questão de mandar, né? Sim, é conversar, orientar. Eu sempre digo para os nossos diretores, nós temos um órgão central e o nosso trabalho é esse, né? Nós temos que ter um foco, nós temos uma rota, né? Claro, a rota é lá, fixos, né? então nós vamos chegar lá. Como então, esses objetivos que você então, acaba a de gente tem o colocar, objetivo, né? Nós temos as nossas políticas públicas. Mas para isso tem que trabalhar de mãos dadas, né? Exatamente, Giovana? e é essa a nossa orientação. Isolar pessoas. Não. E acredito que se tiver esses casos a gente não tem conhecimento nenhum. Mas a nossa orientação com os nossos supervisores é isso, nossos diretores, né? É que é isso que eu disse antes, a nossa educação, nós todos somos parte da educação. Nós todos somos escola pública, né? Ou aqui, ou ali, ou naquela escola, nós estamos dentro da educação porque nós queremos o melhor para todos, Claro. Principalmente nossos alunos. E tem mais, só está aqui na educação quem ama. Com certeza. Né? Tu só ama aquilo Ninguém que tu vai vir faz, aqui, né? por exemplo, pela questão Exatamente. salarial, né? Tem E também coisas, os professores, se tu quer ganhar dinheiro, tu vai ter que ir para outro E setor. eu acredito muito Né? nos nossos professores, né? Eu Claro. sempre digo isso para eles e confio muito no trabalho deles. Só estar numa sala de aula que a gente sabe o quanto é Quem difícil. ama, né, estar. Quem ama estar lá. Né? Porque quem não ama estar lá, provavelmente saiu, né? Não está mais. Sim. Então, eu acho que esse recado é importante, né? Que esse elo entre supervisão, direção, orientação, vice-direção, tudo isso é só quem gosta, né? E tem que ser feito da melhor forma possível. E essa forma que a gente sempre pede para os nossos diretores. Sempre com muito acolhimento. Né? E quando as coisas não estão, é muito importante. e quando as coisas não estão certas, a gente também tem que orientar. Né? A gente Claro. não pode deixar de não orientar quando a coisa não está certa. Não, Mas, com certeza, tem que ter essa um orientação, tem que ter um né? objetivo. Né? Mas o que eu ia te dizer assim, ó, antigamente era delegacia de educação. Aí Certo. estava sob a lógica do vigiar e punir. Então. O Vigiar e Punir é um livro do Michel Foucault. Então, estava sob a lógica de Michel Foucault do Vigiar e Punir, né, que ele está criticando ali o Vigiar e Punir, década de 70, década de 80. Agora, atualmente, não podemos mais. Não. Porque mudou para Coordenadoria Regional de Educação. Né? É coordenar, é Isso, orientar. Não está mais naquela lógica do vigiar e punir. Isso. E tem muitas pessoas que E ainda estão
naquela lógica. Então está na hora assim de na delegacia, na delegada. da delegada, da delegacia. Eles dizem ainda a delegacia, e não é mais delegacia, é uma coordenadoria, né? Que surgiu à luz da democracia. Isso né? é muito importante, eu acho que é uma escola democrática. E nós estamos numa época democrática, né? Onde a gente queremos permanecer. E ainda a gente tem voz, né? E a gente tem vez, né? Claro. Então, eu acho que, eu acho, não tenho certeza, né? Tudo aquilo que você conseguir fazer conversando, né? E dialogando. Claro que existem problemas, claro. né? Mas a gente tem que tentar achar o melhor caminho, mostrar para as pessoas que a gente tem que mudar, que isso não está certo, isso não está correto, mas tudo de uma forma democrática, né? Porque a escola é democrática, né? Claro. Como é que tu vai ensinar cidadania, ser democrático, ser um cidadão, se não for democrático? Tem que ser democrático, até porque a escola é social, né? Ele é democrático, isso. né? Então, para a gente não, assim, se alongar muito, eu vou te perguntar se você acredita ser eficiente a forma como está organizada a educação no Estado e qual é o papel da Secretaria de Educação do Estado. Bom, eu acredito, sim, ser eficiente, né? Nossa Secretaria de Estado. Nós tivemos muitos avanços, né, nesses últimos tempos e as evidências que a gente tem também nos comprovam de que a gente tem uns pontos positivos. É claro que dentro da educação a gente sempre tem que avançar, né? A gente sempre tem aí uma agenda para a gente cumprir, que agora é a agenda que a gente tem de Secretaria de Educação, que são as metas de 2025, 2035, mas essa questão dessa nossa própria visão, né, de uma forma inclusiva e equitativa, né, isso é muito importante, né, e tudo que está sendo feito para isso, a gente acredita muito que essa promoção dessa educação, ela visa também a gente ter uma melhor inserção dos nossos alunos dentro das nossas escolas. Tudo que é possibilitado, né, dentro dos programas, nós temos a questão da inclusão, né, então com os núcleos, né, com a questão da recuperação das aprendizagens, dos estudos de AC, das políticas, né, do cuidado e bem-estar da escola. Então isso tudo vem para melhorar, né? Então acho que vem assim, a Secretaria de Educação, ela tem esse trabalho, tem esse compromisso com criar esse ambiente educacional. Eu acredito sim que a gente está alavancando nessa questão da nossa educação. Então, para finalizar, Giovana, então, qual é a importância da educação como organismo social? Bom, o organismo social, né, já diz, a escola é a sociedade, né? Então, o papel da escola como uma instituição social é de fundamental importância, porque aqui nós estamos formando cidadãos críticos, né? Nós estamos formando cidadãos para a sociedade, e isso perpassa, né, e passa pelas mãos da escola, porque ali você tem o teu menininho, tua criança, né? Ele chega, né, lá na educação infantil e ele sai técnico. Então nós temos aí mais de 10 anos, 12, 15 anos com a criança dentro da escola. Então a escola, sendo um organismo social, ela tem que fazer a função social dela, que é criar então cidadãos críticos, fortalecer essa criança para que se torne também um jovem consciente, um jovem atuante na escola, né? Claro. Porque acho que isso é importante, de que ele passe pela escola, né? Que ele tenha protagonismo. Exatamente, né? Acho que essa questão que tu traz assim é o protagonismo do jovem, né? E hoje a gente tem também atuado forte essa questão do protagonismo juvenil, né? Tentando trazer esses alunos, né, que ele faça parte desse período estudantil, que ele faça parte da escola, e isso ele vai levar para a comunidade. Tem um jovem aí, né, trazendo a UVES, né, que não tinha mais a União. A gente sabe que tem a associação aí, né, também dos UVES, da UVES, né, que também nós temos aqui a nossa assessoria, que também trabalha em relação à questão também desse protagonismo também. Então acho que é bem importante, né, o jovem estar dentro as crianças estarem na escola, para que também ele se saia, né,
com a sua formação e também passando, né, com a sua atuação dentro da comunidade, dentro da sociedade. Assim, para finalizar, eu vou te dizer assim que a maneira como está a sociedade atual, a violência que está na sociedade, que isso é público e notório, né? Eu penso que a escola é um organismo social que ela tem uma fundamental importância. Né? A escola salva. A escola salva. Né? Não é só a Bernardina Padilha lá, todas as escolas. mas todas as escolas, cada uma no seu bairro. A do Jardim América, por exemplo, ela salva as crianças de atravessarem uma BR perigosíssima 285, Sim. Né? Que eles iam estudar ali no Nossa Senhora da Oliveira por muitos anos, e atualmente eles não precisam atravessar o asfalto, atende todo aquele bairro que é imenso e está sempre crescendo, né? Tem da Nossa Senhora da Oliveira, que fica no bairro Glória, também tem um papel fundamental para não ter que vir aqui no centro. Todas as escolas têm um papel muito importante dentro do seu território. E a gente, assim, a escola X e a escola Y, elas sabem dos seus problemas estruturais ali da escola, né, daquela região, né? Claro. Ela conhece as suas famílias, né? Ela sabe do que as famílias precisam. Então, quando a gente consegue atender essas questões, escola, cresça, eduque, né, como aconteceu no início de ano, vagas, né? A gente quer mais turma. É um desafio, né? Um desafio muito grande. Para você ter uma ideia, a gente partiu de final de ano para começo de ano com um incremento de quase 400 matrículas a mais. Essa questão que tu trazes das escolas, porque é importante dizer que cada escola cuida do seu território, né? Cada escola, ela sabe das suas dificuldades, ela sabe dos seus anseios, ela sabe de como lidar com as suas famílias. E é importante também dizer que o incremento que a gente teve de matrículas, né, quando tu traz essa questão das nossas escolas, do seu território, porque nós tivemos muitas solicitações de abertura de novas turmas. Então, o que isso representa? Realmente é a direção olhar para a sua escola e para o seu território. Tivemos um incremento de final de dezembro para início de começo de ano, agora de 2026, e mais ou menos umas 350 e 400 matrículas novas dentro da rede estadual aqui de Vacaria, né? Isso então, é um grande da região de Vacaria. Então, nós tivemos escolas com um grande número de alunos novos, que é o grande desafio. Mas isso tudo, a gente vê o trabalho que é feito nas nossas escolas, né? Onde as nossas famílias também estão buscando nossas escolas. E aí, a gente então entende que isso é um desafio também para os nossos diretores, né? E um desafio importantíssimo, e a gente fica muito feliz de ver todo esse incremento nas nossas escolas estaduais. Isabel, muito obrigada, né, por esse projeto, né, e acredito que pessoas assim como você não deixam a história morrer, né? A ideia é registrar. Temos que registrar, né? Tudo a gente tem que registrar. Mas então, muito obrigada pelo teu trabalho, né? Então, a gente depois, né, vai fazer essa divulgação. É importante que todas as pessoas também tenham conhecimento e acessem esse trabalho que a Isabel faz. Mas eu queria também terminar dizendo, agradecer, né? Agradecer toda a equipe nossa aqui da coordenadoria, né, que faz um trabalho excelente nisso tudo que tu viu, né, a Isabel, que é um organismo vivo também, a coordenadoria, né, em todos os âmbitos da coordenadoria. Então, agradecer a todos, a cada um. Complexo, né? É um trabalho de equipe, é um trabalho complexo. E o meu especial agradecimento às minhas escolas, né? As nossas 28 escolas, nossas 28 direções aqui de todos os campos de cima da serra, pelo comprometimento, pela atenção, pela parceria de todos. CRES e escolas e SEDUC, né? Nós fazemos a diferença, né? Então, muito obrigado pelo trabalho de cada um e de cada uma de vocês, por essa paixão pela educação. Nós amamos o que fizemos, né? Muito obrigada. Muito bem, então
Ai, Giovana, olha, tá muito interessante. A gente ficaria aqui o dia todo com a coordenadora, né? Porque a educação dá pano para manga, né? Tem muita coisa, né? Então, nós queremos agradecer a Giovana e a 23ª Coordenadoria Regional de Educação por permitir, né, o nosso projeto, finalizar o nosso projeto, que foi o ano passado, terminar de filmar todas as escolas. Terminamos o início agora em 2026 com a Escola Jardim América. Queremos então agradecer a esse órgão que é importantíssimo. Não tem como não ter uma organização para poder manter as escolas abertas para toda a comunidade escolar dos campos de cima da serra. E nem para o estado, né? Tem que ter as coordenadorias em pontos estratégicos. Nós somos a favor de manter as coordenadorias abertas em pontos estratégicos em suas regiões e manter as escolas abertas, né, Giovana? Isso, acho que eu sou a favor de é. abrir ou de deixar a escola aberta, jamais de fechar. Isso aí. Né? Com isso, então, nós deixamos um grande abraço a todos vocês. Estamos filmando aqui a 23ª Coordenadoria Regional de Educação para o canal YouTube HL História Legal. Esses são os retratos das coordenadoras regionais de educação aqui da 23ª Coordenadoria Regional. Então, aqui é um hall de entrada que tem na coordenadoria, né, uma recepção antes de chegar nos gabinetes. Estamos filmando aqui o hall de entrada para os gabinetes aqui da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, que tem as coordenadoras regionais de educação, setor pedagógico, gabinete da coordenadora. Aqui nós temos uma belíssima mobília antiga, em estilo colonial, que está no hall de entrada dos gabinetes. Aqui tem alguns objetos antigos referentes à educação aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, como essa máquina de escrever. Esse gigantesco grampeador. Alguns troféus. E aqui uma referência católica, como em todas as escolas, a Nossa Senhora da Oliveira, que é a padroeira do município. Então, é um cantinho muito bem organizado, marcando a história da educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Recursos humanos, setor administrativo, protocolo. Aqui nós queremos referenciar as cores amarelas, que dizem respeito à década de 70, mesma época que foi fundada a Escola Polivalente, Escola Diária de Vacaria, atualmente Instituto Estadual Irmão Getúlio. Então, a Coordenadoria Regional de Educação antigamente era chamada Delegacia de Educação e foi construída na década de 70. Os corrimões ali, ó, também o corrimão da escada, todos no estilo da década de 70, que eram semelhantes à Escola Diária de Vacaria, Polivalente, atual Irmão Getúlio. Aqui nós temos um belíssimo mural, Vamos Juntos Escrever o Futuro. E aqui então dá de fundos, né? A Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria dá de fundos para a Escola Irmão Getúlio, antiga Escola Polivalente, Escola Diária de Vacaria.
Então aqui nós estamos descendo, né, do andar superior onde estão os gabinetes e estamos vindo em direção ao andar térreo, onde tem aqui uma recepção para as pessoas que vêm à coordenadoria, né, decidir, resolver demandas, né. Então é um espaço bem amplo, muito bem organizado. E ali tem a identificação, ó, 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Aqui nós temos uma placa, nossa homenagem ao governador do estado, Simval Guazelli, e ao secretário de Educação, Ayrton Vargas, como penhor de gratidão. Inauguração sede 23ª Delegacia de Educação, antigamente se chamava Delegacia de Educação, Vacaria 10 de março de 1979. Então ela foi fundada em 1979. Eles conservam ali a mobília antiga, ó, como essa mesinha aqui, que é bastante antiga. Conservam aqui as cores, né, da época da Escola Diária de Vacaria, antigo polivalente, era a cor amarela da mobília. Ela foi então fundada em 1979 e está numa arquitetura moderna. Aqui nós estamos chegando no Salão de Atos. Salão de Atos, muitas vezes vim aqui para formação. Agora tem televisão, na época que eu vinha não tinha tanto recurso, na época já faz muito tempo. Então aqui nós temos o Salão de Atos, está sendo organizado pelo visto. Vou mostrar a belíssima visão lá de fora. Eles têm um jardim muito bem cuidado, né? Todas as escolas de Vacaria têm esse cuidado, né, de cuidar da parte externa. Todas as escolas que foram filmadas têm árvores plantadas, têm jardins. É muito bem cuidado o material da educação aqui nos campos de cima da serra. Um belíssimo jardim ali, ó, com canteiros estilizados, à moda antiga, com tijolos, bem interessante. E, né, sempre árvores plantadas, né? Isso em todas as escolas e aqui na 23ª Coordenadoria Regional de Educação, aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul. Muito interessante. Aqui, uma salinha, um depósito, armários e armazenar material. Provavelmente alguém que organiza, né, a reunião. Bem interessante esse espaço. Vamos entrar na sala do patrimônio. Notem que a própria porta, ó, nas cores amarela, né, como era a Escola Diária de Vacaria, polivalente, década de 70. Então toda a coordenadoria, ela foi fundada em 1979 e ela obedece o mesmo padrão arquitetônico, um padrão moderno, né, com cores modernas, naquela época era considerado moderno, né? Então aqui é a sala onde é feito todo o controle do patrimônio da educação aqui de Vacaria em relação às escolas públicas estaduais, né? Então normalmente tem pessoas trabalhando, mas eu para filmar não posso filmá-las, né? Porque eu tenho que ter autorização de todas elas, daria
uma burocracia muito grande para filmar com os funcionários. Então, a gente está filmando sem os funcionários para mostrar como funciona esse órgão tão importante para nós da sociedade, comunidade, não só vacariense, mas do estado do Rio Grande do Sul. Falando aqui então a recepção aqui da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Notem que sempre tem uma referência, né, aqui religiosa, como todas as escolas, né? Acredito que é o Sagrado Coração de Maria, né? Então, muito bonito. Então, realmente é o padrão aqui, ó, é da década de 70, né? As cores que foram adotadas para a escola de área de vacaria polivalente, né? Foi adotado também aqui na 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Núcleo de Cuidado Bem-Estar Escolar, SEDUC-RS. Ali a copa, então. E aqui, ó, um outro setor. Setor é esse? Matrícula. Setor de matrícula que agora, nessa época, bomba, né? Eu sei porque eu trabalhei na matrícula lá na 2ª CRE. Bomba nessa época, não é fácil. Aqui nós estamos entrando no recursos humanos, ó. Recursos humanos. Ali tem as estantes antigas, ó, como tem no hall de entrada aqui no andar superior. Né, tudo muito organizado, né, e bem aparelhado, tem que ser, né, eles têm que atender as escolas públicas estaduais de toda a região. Olha só, tem um mural aqui muitíssimo interessante, ó, que mostra o mapa, então, das escolas, né, na região. É o mapa do Rio Grande do Sul, a região, nós estamos aqui na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Olha ali, ó, Pinhal da Serra, Esmeralda, Muitos Capões, IP. Olha só, é um imenso trabalho. Aí aqui Vacaria. Né? São várias escolas em Vacaria. E Monte Alegre, Bom Jesus, São José dos Ausentes. São 9 municípios. Ó. A 23ª Coordenadoria Regional de Educação atende a 9 municípios da região aqui dos Campos de Cima da Serra. Então, dali para frente, ó, da coordenadoria, que ali tem o antigo prédio que era do IP, aquele branco antigo, né? Então, é um espaço muito importante. Estamos filmando então a parte do pedagógico, aliás, não do pedagógico, do protocolo. Protocolo no andar superior, né, da 2ª CRE, da 23ª CRE, desculpa. Eles trabalham em equipe, né? Veja que tem as ilhas, né? O sistema do estado é assim, nas coordenadorias eles trabalham em equipe, então são ilhas, né, com equipamento para poder trabalhar. Não se faz nada sem equipamento, né? Ainda mais tudo sistematizado hoje.
temos aí umas plantinhas, né? E a referência religiosa, né? Outra Nossa Senhora nós temos aqui. Bem interessante. Aqui então dá na lateral, né? Das imediações da escola antiga polivalente, Escola Diária de Vacaria, que atualmente é o Irmão Getúlio. Então dá para lateral. Antigamente, quando eu estudei nessa escola, esse terreno da 23ª Coordenadoria pertencia à escola. A gente fazia técnicas agrícolas aqui nesse espaço. Atualmente nós temos, né, digamos assim, o coração da educação do Estado em Vacaria, aqui na 23ª Coordenadoria Regional de Educação. É uma área bem privilegiada, né, com muitas árvores plantadas. Acredito que tem árvores aí da época de técnicas agrícolas, né, que os alunos plantavam como professor de técnicas agrícolas. Lá atrás dá para ver a quadra do Instituto Irmão Getúlio, antiga escola polivalente. Bem interessante. Belíssimo imóvel no estilo arquitetônico moderno, década de 70, que abriga a coordenação da educação do Estado do Rio Grande do Sul, aqui nos campos de cima da serra, e atende 8 ou 9 municípios? 9 municípios. Então estamos filmando aqui o entorno da 23ª Coordenadoria Regional de Educação para o canal YouTube HL História Legal. Então aqui é uma área bastante ampla, né? Como a gente estava dizendo, que faz fundos aqui, ó, com o Instituto Irmão Getúlio, a antiga Escola Diária de Vacaria, polivalente. Então aqui estamos filmando o entorno da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. É uma área bastante ampla, né? Que antigamente pertencia ali à escola polivalente. Em 1974 estudei ali na escola diária e não havia ainda esse prédio, né? Porque foi fundado em 1979, 5 anos após, daí eu já não morava em Vacaria, né? Mas eu retornei aqui pegar uma documentação, meu histórico escolar, eu tive aqui nessa 23ª quando eu era adolescente. Então eu estudei aos 10 anos ali na escola diária. E quando adolescente eu retornei aqui para pegar uma documentação. 79 já existia, então, a Coordenadoria Regional de Educação. Então a gente tem um vínculo afetivo muito grande com esse patrimônio, que é um patrimônio histórico, que deve ser mantido, né? É uma arquitetura moderna da década de 70, tem os jardins. Jardins muito bem cuidados, árvores plantadas, talvez algumas da época em que nós estudávamos técnicas agrícolas. Uma área privilegiada aqui, né? Um setor muito importante como é o da educação. Olha, uma árvore mais antiga, bem nos limites do terreno, onde nós plantávamos com o professor de técnicas agrícolas em 1974.
Tem belíssimas plantas aqui, floridas, muito lindo. É um capricho, né? Como todas as escolas estaduais aqui dos Campos de Cima da Serra, sempre tem árvores e flores plantadas, onde se valoriza a natureza. Olha só que coisa mais linda o jardim, né? Aqui então é a entrada, ó. A entrada para a 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Aqui tem os pórticos com as bandeiras. Pórticos com as bandeiras do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, do município, né? E escutem os passarinhos, né? Muitos passarinhos aqui na região dos Campos de Cima da Serra, que vêm a alegrar esse espaço escolar, espaço da educação, espaço estudantil, o espaço que é voltado para todas as crianças dos Campos de Cima da Serra, pré-adolescentes e adolescentes. Então estamos saindo, né, da coordenadoria. Biografia. Entrevistada: Baldim, Giovana de Fátima Rissart. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Assessora Ângela Amarante. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Para todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. Para aquisição do livro Frigorífico Acariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 ao 1997. PDF R$ 25, físico R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.